Agora nessa aula eu quero falar para você sobre, na verdade eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte vai ser eu explicar um pouco sobre o conceito do Ho'oponopono, que é chamada muitas vezes de arte e filosofia. Eu, Priscila, já coloquei o Ho'oponopono na minha vida como um estilo de vida, como se fosse o yoga. Todos os dias você faz a prática. O yoga é um alongamento que tem respiração. O Ho'oponopono, ele tem os 4 mantras, ele tem a oração original, ele tem a prece da purificação, ele tem várias outras ferramentazinhas e praticazinhas que quando a gente coloca no nosso dia a dia, traz um poder muito maior. Então eu vou dividir essa aula em 2 momentos. Nesse primeiro momento eu quero contar um pouco da história do Ho'oponopono. O nosso curso inteiro, ele está sendo baseado nesses livros aqui. O grande livro do Ho'oponopono, esses 2 aqui é do mesmo escritor, que é Joe Vitale, que é Marco Zero e o Limite Zero. O Marco Zero, ele vem depois do Limite Zero. E esse daqui são outros autores. Então, o nosso curso, ele é baseado na leitura desses livros e também O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, tá? Que é muito bom. Ele tem outros aqui, muito bom. Ele fala um guia para a iluminação espiritual, tá? Então, só para vocês saberem que tudo está sendo pautado através desse material, dessa bibliografia que eu estou trazendo para vocês. Então agora eu quero falar para vocês sobre o Ho'oponopono. Vamos lá. Ho'oponopono é uma arte havaiana ancestral. Depois eu vou falar numa próxima aula, eu vou falar sobre qual é o significado de cada mantra. Quando você entender, quando você estiver praticando o Ho'oponopono, que talvez você nem precise falar mais os 4 mantras. Vai chegar uma hora que, se você quiser, você pode fixar só no eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. O Ho'oponopono é uma arte ou uma filosofia havaiana. Não tem nada a ver com religião. Novamente, eu estou falando isso. Qualquer pessoa de qualquer crença pode praticar o Ho'oponopono. Ele pode ser considerado uma terapia integrativa. Então, não tem religião. Ele pode ser realizado como um reiki, como um floral. Ele não faz mal. Ele é 100% natural. Então, você pode praticar sem receio. O Ho'oponopono, ele tem a respiração Ra, que eu vou trazer para vocês na segunda parte dessa aula, que é o sopro da vida. E o Ho'oponopono, ele é isso, ele é o sopro da vida. O Ho'oponopono, essa arte ancestral e milenar havaiana, ele significa Ho, que tem o som de R, então não é Oponopono, é Ho'oponopono, Ho, tá? Então, o Ho'oponopono, o Ho significa curar, endireitar. Oponopono, erros ou passos. Eu gosto muito de usar corrigir os erros, curar os erros. Por isso que o Ho'oponopono tem esse poder de limpar as nossas memórias negativas do passado, porque através dos mantras a gente vai limpando essas memórias que ficam na nossa mente subconsciente, que ficam inconsciente na nossa mente subconsciente. Então, o Ho'oponopono é uma arte milenar havaiana que tem o poder de curar os erros do passado, limpar as memórias do passado, negativas do passado, ou acertar os passos errados dados no passado. Então, realmente é um conceito muito lindo e muito claro do que a gente está praticando. A história do Ho'oponopono começa há muitos anos atrás. Como eu disse, é uma arte, uma filosofia ancestral e milenar. Antigamente, o Ho'oponopono ele era secreto, então ele só poderia acontecer dentro das próprias tribos dos Kahunas do Havaí. Vamos pensar que os Kahunas eram tipo tribos indígenas.
mas eram os kahunas do Havaí. Você pode dar uma pesquisada no Google se isso te interessar. O que eu quero que você saiba é que você vai sair desse curso para você ensinar outras pessoas. Você vai ensinar outras pessoas com todo o aprendizado que eu vou trazer para você. O curso também vai ter um certificado ao final dele, tá? Então você vai poder ensinar outras pessoas o que é o Ho'oponopono, porque eu aprendi, eu tô passando para você e você vai passar para outras pessoas. Então o Ho'oponopono, ele era secreto, só podia acontecer nas aldeias dos kahunas do Havaí, lá no Havaí. E como que funcionava? Porque a aldeia, ela é dividida em tipo famílias. Quando tinha um problema numa família, a aldeia se reunia e tinha sempre uma autoridade, como se fosse a figura de um pajé, a figura de um pastor, de um padre. Então sempre tinha uma autoridade, que era o kahuna. O kahuna era essa figura de autoridade. Quando tinha um problema, eles se reuniam em círculo e aí eles iam discutindo sobre aquele problema até que essa autoridade, que era o kahuna, ele decidia o que fazer sobre aquela situação que estava sendo exposta. Pois bem, isso durou muito tempo, até que a kahuna chamada Morna Simeona falou: não, calma. Se o Ho'oponopono, fala que é o Ho'oponopono de identidade própria, que é o Ho'oponopono da Morna Simeona. Se o Ho'oponopono, ele tem o poder de nos conduzir a nós acreditarmos que somos 100% responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida, porque a gente escolheu passar por aquilo, então não faz sentido ter essa reunião aonde uma pessoa é exposta e outra pessoa determina qual que vai ser a penalidade ou, enfim, ou a cura dessa pessoa. Qual é o processo que ela vai ter que passar? Não, isso não faz sentido. Então, vai ser liberado. Cada um agora faz o Ho'oponopono por si próprio. Então, ela permitiu que o Ho'oponopono saísse do secreto e viesse para o público. E toda a história, ela é linda, porque quando a Morna, então, ela abre isso, o Dr. Hugh Lane, que também é um psicólogo havaiano, ele aprende o Ho'oponopono, e aí com a Morna Simeona, e ele é convidado para ser um psicólogo em um hospital psiquiátrico, num setor, numa ala desse hospital, onde só tinham presos criminosos muito perigosos. Eles eram muito perigosos, tanto que as pessoas que trabalhavam nessa ala desse hospital psiquiátrico, elas não permaneciam, a rotatividade de funcionários era enorme, porque eles tinham muito medo, porque eles eram, além de criminosos, eles tinham problemas mentais, então não ficava funcionário. Dr. Hugh Lane foi convidado, depois de muitos psicólogos terem passado por esse hospital, foi convidado. Ele aceitou desde que ele não tivesse contato com nenhum daqueles presos psiquiátricos criminosos muito perigosos. E aí o hospital então falou: não, ok, vamos tentar. E ele chegou, ele ia todo dia para o seu consultório e lá ele pegava um prontuário de cada um dos presos e começava a fazer os mantras do Ho'oponopono em cima dos prontuários, porque ele dizia, né? Ele diz até hoje, eu vou deixar um vídeo mais para baixo, mais para frente, aonde o Dr. Hugh Lane é entrevistado e nessa entrevista ele fala: não, eu só purifico, porque ele acredita piamente que tudo o que acontece com o outro, esse outro que ele teve contato em algum momento da vida, que nesse caso ele estava tendo contato com aqueles presos no momento que ele assumiu o posto de psicólogo daquela ala psiquiátrica, estava nele também. Então, aquela loucura, aquele desequilíbrio emocional estava nele também. Então, ele pegava os prontuários, eu acredito que ele botava as mãos em cima do prontuário e aí ele fazia os 4 mantras do Ho'oponopono. E ele purificava aquela situação, ele purificava aquela doença, ele purificava aquela pessoa fazendo os 4 mantras do Ho'oponopono.
Então tem um vídeo onde você vai conhecer o Dr. Hugh Lane, na entrevista onde ele fala, não, eu só purifico, eu não fazia mais nada, só purificar. Então ele é um ser já com bastante expansão de consciência. Esses seres com bastante expansão de consciência, dificilmente eles são... você consegue agredir, ele se sente magoado. Então, os jornalistas perguntam e ele responde do jeito dele, porque ele está um nível acima. E aí ele foi curando essa ala psiquiátrica. Cara, que incrível! Hoje, essa ala no hospital não existe. Ela foi fechada, porque aos poucos todos os presos criminosos foram melhorando, foram voltando a um estado natural de boa saúde mental, emocional, e aí eles foram sendo liberados. E os que não foram liberados, não tinha por que manter aquela ala para poucos, foram transferidos para outros hospitais que não eram mais ditos como pacientes perigosos, criminais perigosos. Eles também foram curando, mas alguns ainda não foram 100%, então eles foram transferidos. Mas o que a gente tem que botar o foco é na grande maioria que foi curada. Olha que incrível! E aí, Joe Vitale, que é o autor desses 2 livros aqui, é um americano, ele até faz parte daquele documentário O Segredo, que tem o livro do O Segredo, tem um documentário, um filme do O Segredo, tem disponível no YouTube, é só você procurar. Ele está participando de uma feira, um amigo chega perto dele e fala, Joey, você conhece o Ho'oponopono e tal? E ele, muito curioso, já envolvido com essa parte de lei da atração, ele escreveu um livro que virou best-seller, que acho que é o Poder da Atração, e ele foi pesquisar até que ele conseguiu, com muito cuidado, ir se aproximando do Dr. Hugh Lane. Ele até teve depois, mais pra frente, ele até teve um problema com esse amigo dele, porque ele começou a investigar o Ho'oponopono, porque ele não botava muita fé nessa filosofia de vida, nessa arte, nessa terapia. E aí ele foi pesquisar até que ele teve a permissão ele passou um e-mail para o Dr. Hugh Lane, o Dr. Hugh Lane respondeu a ele e ele foi se aproximando até que ele teve permissão de ter contato com o Dr. Hugh Lane pessoalmente e também com toda essa história do hospital, e ele começou a participar dos cursos e dos treinamentos que o Dr. Hugh Lane então fazia, porque a Morna ela desencarnou e o Dr. Hugh Lane durante muito tempo participava junto com a Morna dos seminários, e depois que ela desencarnou, o Dr. Hugh Lane então fazia os seus próprios seminários. E o Joe Vitale, ele começou a frequentar esses seminários. E aí ele começou a ter uma proximidade maior com o Dr. Hugh Lane, tanto que o primeiro livro, que é O Limite Zero, ele foi perguntado, Dr. Hugh Lane, se podia fazer? E ele falou, não, pode, com a minha autorização. Então é incrível. E aí ele começou a difundir essa história do Ho'oponopono para o mundo, porque ele teve muitos benefícios. O próprio Joe Vitale, ele morou na rua, ele ficou mendigo durante um tempo da vida dele. E o Ho'oponopono trouxe luz para o caminho dele. É lindo, é incrível a história. E aí esse amigo que tinha falado para o Joe lá naquela feira que eu falei para vocês, ele não quis acompanhar o Joe. E aí eles se desconectaram. Quando o Joe começou a fazer muito sucesso, ele quis reivindicar o direito. E aí eles tiveram um problema, mas tudo foi resolvido depois. Mas o Joe continuou. E aí ele teve permissão para poder escrever o primeiro livro, depois ele escreveu o segundo, que é o Marco Zero. E hoje ele é um grande divulgador do Ho'oponopono. Então o Ho'oponopono ele tem esses três atores, essas 3 figuras, esses 3 seres de luz que trouxeram essa ferramenta para nós, para a nossa cura. Então, assim, é muito lindo tudo isso. E nesse momento, junto comigo, eu só quero que você faça gratidão. Gratidão aos 3. Gratidão à Morna, que permitiu que isso fosse aberto para o mundo. O Dr. Joe Vitale, o Dr. Hugh Lane, que se permitiu curar aquela ala psiquiátrica. E o Joe Vitale,
que permitiu que chegasse a nós de uma forma tão simples e tão fácil de ser replicada. Por isso que eu aprendi e quero passar isso para você. Essa história toda que eu contei, ela é 100% real, ela é 100% oficial. Então, pegue essa história, aplique na sua vida e compartilhe com quem você acha que precisa também receber esse reforço, esse refrigério na alma. Agora, o que eu quero falar para você eu quero te ensinar a respiração do sopro da vida, que é a respiração Ra. A respiração Ra, ela também é conhecida como respiração quadrada. O ciclo dela é uma respiração que completa, seriam 9 ciclos de 4 repetições, e ela também é conhecida como respiração quadrada justamente por isso, porque primeiro eu inspiro em 7 tempos, seguro em 7 tempos, expiro, solto em 7 tempos e seguro os meus pulmões vazios de ar em 7 tempos. É igual quando a gente entra na máquina de ultrassom, não, ressonância, tomografia. Na tomografia eles falam, segura o ar, solta o ar, segura o ar, solta o ar. É mais ou menos isso. Então você vai fazer a respiração. A gente dificilmente consegue fazer no começo os 9 ciclos com os 4 tempos, com as 4 rodadas em 7 tempos. É muito, a gente está começando. Então faz 3, faz 4, faz 5, até você chegar a 9, tá? Mas vamos começar com 3. Então como que funciona? Você vai fazer o sinal do infinito e pousar a sua perna, pousar as suas mãos nas suas pernas, e aí você vai então fazer a primeira inspiração em 7 tempos. Se ficar difícil para você, você vai fazer a quantidade que você conseguir. Se ficar 7 muito, faz a metade, faz 3, né? Metade, mais ou menos metade. Faz 3, faz 4. Então a gente pode começar? Ótima ideia. A gente pode começar agora fazendo a respiração Ra em 4 tempos. A gente vai inspirar em 4, segurar em 4, soltar em 4 e segurar os pulmões vazios de ar em 4. E vamos fazer 3 rodadas, ok? Para não ficar pesado, porque quando a gente não está acostumado, a gente realmente tem uma tonteirinha, a gente pode dar uma balançada. Então, como que a gente faz? Você vai inspirar em 4 tempos, não é 4 segundos, porque o meu segundo pode ser diferente do seu. Então, em 4 tempos. Então, vamos lá. Solta tudo e aí a gente vai. Essa respiração é o sopro da vida. Então, você vai fazer. Aí você vai segurar no seu pulmão cheio de ar em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Agora você vai soltar em 4 tempos. Pulmão vazio de ar, pulmões vazios de ar. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Segura. 1, 2, 3, 4, solta em 4 tempos. Pulmões vazios de ar. 1, 2, 3, 4. Terceira e última rodada. Vamos lá. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. Segura. 1, 2, 3, 4. Ai, que delícia! Parece que ele renova as nossas células, parece que a gente começa a vibrar diferente. É realmente incrível. Então, traga essa respiração Ra ou respiração quadrada para o seu dia a dia. Tá muito ansiosa? Tá sentindo muita mágoa, muito ressentimento? Recebeu uma mensagem, uma ligação, passou uma mensagem e não recebeu do jeito que você queria? Volta para o centro, pratica a respiração Ra, para depois você ter uma
uma reação que seja coerente com a sua consciência nesse momento. Não saia atropelando as coisas e muito menos usando a impulsividade para resolver. O Joe Vitale, ele conta uma história dentro do livro O Limite Zero, que ele recebeu um e-mail muito mal criado de uma pessoa, mas muito mal criado. E ele não estava entendendo por que ela estava reagindo daquele jeito. E ele então fez a respiração Ra e começou a fazer os mantras do Ho'oponopono. E aí, durante esse processo da respiração e dos mantras, ela mandou um e-mail para ele pedindo desculpas. Então imagina que se ele tivesse pegado aquele e-mail lido e revidado na mesma hora, ele não tinha dado tempo para ela se desculpar, porque ela depois percebeu, porque provavelmente ele começou a limpar nele o que estava causando aquela situação de agressividade no e-mail, ela recebeu lá através da frequência energética que ele estava vibrando, e aí ela mandou um e-mail para ele pedindo desculpas. Isso não é história minha, isso está escrito no livro, tá bem? Então, para você ver como que é poderosa. Então, silencie, acalme-se, faça respiração, abra, expanda a sua consciência, porque quanto mais a gente expande, menos reatividade, menos reativa a gente é a essas situações que tentam nos desequilibrar emocionalmente. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos para mais uma experiência, mais uma aula.